tá? Então, essas cotas em cinza, olha, eu só deixei para vocês conseguirem pegar, né, as medidas do desenho, porque é como eu comentei na aula passada, né? Ou você pode usar a planta baixa, que eu estava explicando lá naqueles slides, a planta baixa e puxar as linhas do desenho, né? Você vai puxando as linhas. Por exemplo, aqui, né? Vou fazer essa fachada aqui, né? Essa elevação posterior. E daí eu vou puxar as linhas, ó. Igual a gente fez lá na escada, né? Então você pode fazer isso, pegar a tua planta baixa, colar na tua mesa e ir puxando as linhas aqui, né? Aqui você vai desenhar a tua elevação, por exemplo. Colocaria a folha em branco aqui. Então, ou você vai fazendo isso de puxar as linhas, né? Utilizando já um desenho que você já fez, depois as linhas aqui da janela e tudo, ou você pode utilizar essas medidas que eu passei aqui, tá? Isso daqui não apareceu lá no corte, no PDF, essa linha aqui. Vou repostar. Mas na elevação é isso, né? Então, o desenho da elevação, gente, é o desenho mais simples, né, da parte técnica. Por quê? Porque eu não tenho muita informação técnica no caso, né? Eu tenho o desenho praticamente e eu tenho a indicação dos níveis, né? Se eu tivesse aqui a outra altura de laje, né? Eu ia colocando outras indicações de nível. Ó. Então perceba aqui que o nível mais 4 que eu estou indicando lá em cima, ele é referente ao zero, né? Então, do nível 0 até lá no final da platibanda, eu tenho esse 4 metros, que é a mesma coisa da cota que eu tenho aqui, né? A altura total da edificação. Então, é isso que a prefeitura quer saber. O nível 0, qual que você está estipulando, e qual que é a altura total da tua edificação, e se por acaso tiver algum outro, né, algum outro volume aqui, que vai ter uma altura diferente. Aí, olha, essa textura que eu fiz aqui do tijolo também, eu não fiz com a medida correta, né? Lá, porque eu só apliquei um comando de textura aqui do AutoCAD, que ele aplica, né, essas imagens para trazer né, um pouquinho de detalhe no elemento. E né, se você quer desenhar exatamente como vai ser construída a fachada, aí você vai ter que fazer, ó, né, veja que a primeira fiada, né, por mais que aqui esteja fora da medida, a primeira fiada, a terceira, a quinta e assim por diante, elas estão no mesmo alinhamento, né, e a segunda, a quarta, a sexta também. Então, lá em projeto estrutural, vocês vão ver isso, que a parede de alvenaria estrutural, que é essa daqui, né, que os blocos já fazem essa função estrutural, né, de suportar as cargas da casa, ela é diferente da alvenaria convencional, né? A alvenaria convencional que é no tijolo e ela é simplesmente uma alvenaria de fechamento, né? E daí a alvenaria convencional ela precisa da estrutura para ela ficar de pé. Ela precisa das pilares. Diga. Colunas e vigas, né? Exatamente, das colunas, das vigas, da laje, né? Ela vai precisar desse esqueleto, que é a estrutura convencional ali de concreto armado, que vai suportar toda a carga da edificação, né? Do telhado, dos materiais e, né, da própria gravidade. E no sistema estrutural, que é esse daqui, que né, foi utilizado nesse projeto, ele tem essa função já na vedação, né? Então ele veda, né? Ele faz o fechamento da alvenaria e, ao mesmo tempo, ele tem essa função estrutural, né? Cada tijolinho vai receber a sua carga estrutural ali. É blocos, né, professora? É bloco, exatamente. Sabe informar se é colocado sentado com cimento ou é aquela massa ou aquele bastão lá que eles colocam uma massinha lá?
Então, entendeu? para mim, quer ver? Deixa eu Qual colocar aqui. Eu acho que é com aquela massinha, que é aquela Cola bloco? junção. Hã? Cola bloco, né? Isso, cola bloco. Ô, professor, deixa eu fazer uma pergunta referente ali ao nível. O nível está sempre atrelado na implantação, ele vai estar sempre atrelado ao nível da rua, né? Para a prefeitura, né? Porque eu não É, tenho ó, como começar uma obra a nível zero, né? exatamente. Para a prefeitura, o nível zero, quer ver? Deixa eu pôr aqui. O nível zero, quando você vai enviar esse projeto para a prefeitura, o nível zero é sempre lá no meio-fio. E daí você vem vindo no levantamento topográfico, né? Quer ver? Deixa eu ver se tem aqui, ó. Esse arquivo não tem aqui, ó. Mas, ó, o nível zero É seria que não tipo tem aqui assim. implantação na rua, né? Exatamente. Vai pegar lá na rua. Daí por isso que tem que ter o levantamento topográfico, né? Para que você saiba que nível que está a tua casa em relação ao nível zero que a prefeitura adota como sendo lá no meio-fio, lá na rua. Posso complicar um pouquinho? Pode? Só uma curiosidade. Quando a rua é uma ladeira, Uhum. inclinada, né? Uhum. Qual que é o nível ali? Aonde fica o nível? Tem nível nisso? Não, quando Quando lá na ladeira, geralmente eles é, usam o meio do meio-fio, né? Vamos dizer assim. Seu terreno tem lá 15 metros de frente, ele vai pegar o meio disso, 7,5. Então, entendi. nessa medida do 7,5, ele vai considerar o nível zero lá no Zero. meio-fio. Tá bom. Entende? Obrigado. Mas daí, como as curvas de nível elas vão, né? Às vezes a curva de nível do terreno vai seguir a curva de nível da rua e às vezes não, né? Bem isso. Mas o nível zero vai ser considerado lá fora, lá no meio do meio-fio. Geralmente a gente pega o meio da rua, que o meio da rua é mais alto, né, professor? Por No causa do meio da meio-fio, às rua? vezes porque geralmente o meio-fio é mais baixo que o meio da rua, às vezes, né? Depende da rua, né? Ah, tá, porque ela fica abauladinha, né? Tem muito casos. Entendi. Cara, você acaba pegando o nível mais alto, na verdade, né? É um pouquinho mais alto, né? É o meio da rua ou se é o meio-fio, né? Acaba escolhendo, né? Entendi. Ah, tá, entendi. Porque no projeto eles mandam ser que seja no meio do meio-fio. Mas na Do meio-fio. execução você tem que pegar essa medida que são bem isso, né? Fica mais alto do que fica mais baixo, né? Do que a própria É que a rua ali. casa sempre tem que ficar acima do nível da rua, né? Exatamente. Até, né, eles não, se for abaixo do nível ali, eles não, dependendo do desnível, eles não, a Caixa, por exemplo, não financia, né? Tem umas coisas assim também. Sim, Professor, aí tem uma altura padrão aí ou não? Do que se fala? Tá, eu vou construir uma casa, eu quero levantar ela um pouquinho mais, eu quero aterrar o terreno um pouquinho mais. Tem um padrão ou eu posso levantar? Pode levantar. Posso Daí levantar. fica, Para cima, sim, só para baixo que não. exatamente, Para cima ele não tem problema. Daí vai conforme o teu projeto. Só para baixo que tem essa questão que, tipo, se chove, daí começa, né, vir essa água da chuva, se a rede ali da rua não conter, daí vai para o terreno. Por isso que, né, pode alagar, não sei o quê, né? Entra Sim, sim. essa questão. Mas bem, isso para subir não tem problema. Não tem problema, posso aterrar à vontade. É que tem Isso. fizemos umas obras há um tempo lá no sítio cercado. Eu acho que de tanta prefeitura recapear o pavimento, as casas ficaram tudo Para afogado, baixo. tudo soterrado. Ah, meu daí Deus. você já tem que ver se tem previsão de alargamento de rua, né? Diz na guia É, amarela, né? Se tiver exatamente. previsão, eles já lançam a cota, né? Você já tem que fazer acima da cota, né? Exatamente. Bem isso mesmo. Na guia amarela ele te dá essa informaçãozinha se ela é rua, se ele tem Atingida, né? perigo de alagamento. Exatamente. Se tem atingimento de rua, se vai ter um alargamento futuro, né? Ele já dá a cota, né?
Isso aí, ele já te dá essa informação, né? Daí você já Mesmo começa que eles não façam a rua, mas eles já dão a cota de nível já, né? bem isso aí. Exatamente isso. Professor, eu É. moro aqui no centro cercado agora e o pessoal Uhum. não liga muito pra essas coisas, não. É porque como é É, terreno de invasão, né? sim. É todo terreno de Então, invasão que daí o pessoal não liga muito pra norma da prefeitura, não. Só constrói. É bem poucos que ligam. exatamente. É porque, olha, né, vamos ser sinceros, assim, né? A norma da prefeitura, às vezes, né, além de, tipo, ter nessa questão do terreno de invasão, mas a gente nem sabe o que a prefeitura quer que faça, não quer que faça. Tipo, às vezes, né, você, vou reformar minha casa, vou aumentar aqui. Você nem se toca que pode ser necessário, né, que eu tenha que mandar o projeto para a prefeitura. Eu acho assim que Não, eles não fazem nem o projeto. assim, né? Na execução, pronto, né? Mas o CREA cobra, né? Você pode fazer uma sim. construção, você pode fazer uma construção numa invasão, mas se o CREA passar na frente, ele embarga, né? Sim. Tipo, né? Se Indiferente não se tiver tiver. documento, não, ele embarga, tem que ter responsável, né? Sim. Por exemplo, eu tenho um amigo que mora aqui na esquina, que o pai dele subiu uns 3, 4 andares da casa dele aqui. Quem disse que veio o CREA bater aqui? Geralmente quando vem o CREA que bate é denúncia, né? Quando é assim ainda. Mas, né? Sempre tem o fiscal. O fiscal sempre tá de olho, na verdade. Essas questões de construção é complicado, né, gente? O CAL não fiscaliza, né, professora? O CAU ele não vai embargar, ele vai Difícil, né? fiscalizar. Tipo, agora é obrigado você fazer uma RT para reformar ou para fazer qualquer coisinha, né? Em apartamentos. Então, o Cal condomínio vai pedir. Mas Cal é é que eu digo, mas o conselho. CAL não tá na rua, né? Ele não tem uma equipe. Não fica na rua, é difícil de ver. Isso Né? Bem CREA, isso, não é que nem o CREA, né? Que fica o isso fiscal. CREA chegar e o responsável técnico for um arquiteto, ele não pode fazer nada, ele tem que ir embora, né? Ou comunicar Exato. o CAL. Né? Ou comunicar o CAU, Geralmente eles passam essa orientação. Na verdade, o CAU deveria estar fazendo, né, esse esquema igual o CREA, né, O se CAL for ver. deveria ter a sua equipe, né? Uhum, porque a gente Mas não paga, tem. mas não tem a equipe. O E que é o bem isso, Cal? daí o CAU é tipo o CREA dos arquitetos, Ah, tá. que antes era tudo junto, né, daí separou ali e ficou os dois conselhos. Mas bem E isso, daí o técnico não tá mais no CREA também, né? Saiu, né? Agora tem um próprio, né? exatamente, é o Conselho Federal dos Técnicos, CFT. Ele também tá, CFT. é, o conselho eles estavam querendo aumentar a metragem, né, que a gente o técnico pode fazer Mas é a o técnico, mas é o Hã? técnico específico de edificação ou entra técnico industrial, entra todos junto no mesmo conselho? Entra vários técnicos, entra o industrial. Ah, porque eu vi o industrial é bem forte, né? Eu Tá. vi eles são bem unidos, mas o da edificação. Então não tem um específico de edificação, então ele vai ser todos juntos, então. Exatamente, ele fica tudo junto. Mas é assim, daí os interesses parecidos, né? O técnico industrial entra ali, técnico desenhista projetista, técnico de edificações, técnico. Qual Mas é mais? considerado industrial, então vamos É dizer que o nosso industrial. caso de edificações vai ser considerado industrial. Uhum, bem isso. Entendi. Nosso Ele técnico. ficou Nós podemos fazer cálculo estrutural até 100 metros, né? até 80. 880. Uhum. Mas nós É, podemos fazer o cálculo, ou depende do engenheiro? Então, agora ele liberou vocês fazerem até sobrado, até 2 pavimentos. Ah. E até 80, no máximo até 80 metros. Daí Não fica. conseguiram liberar mais metros quadrados? Então, eles estavam querendo deixar com 120, né?
Eu tinha visto outro pessoal falando de 150, mas ainda não foi nada. Acho que não foi nem para votação ainda. Não sei como que tá esses trâmites. Mas por enquanto ainda está com 80 metros, só que eles conseguiram. É porque antes não podia sobrado e agora com o conselho pode fazer sobrado. Mas ainda nos 80 metros. Se tiver fazer sobrado 40-40, né? Ainda ficaria pequenininho ali, né, o sobrado. Mas eles estão querendo fazer aumentar para 120 já faz um tempinho, já que eles estão, né, comentando, aí anunciando, mas até agora a gente não viu essa votação começar. Mas tomara que dê certo, né, gente? E daí já ajuda bastante, né? De 80 para 120, mais 40 metros, né? Então já dá um up. E daí aqui, voltando aqui na representação, olha, tem aqui um PDF dessa aqui, ó, da elevação lateral direita, que não apareceu essa linha aqui, olha. Depois eu vou repostar lá, não sei o que ela ficou sem aparecer o PDF lá, no PDF. Mas aqui, olha, aqui é a elevação, essa lateral esquerda, que ela é referente que aparece aqui esse amarelinho da casa, quer ver? Deixa eu pegar. Só um minuto. Ó, né? Não sei se está dando para ver aí, mas essa parte que porque eu tenho essa parede que mostra, é só uma parede amarela, e daí nessa outra parede aqui, que vai ser a entrada da casa, né? Uma que a gente já vai ver a próxima fachada ali, ela que vai ser a portinha. Então eu tenho um dos desenhos que eu mostro a porta, né? De entrada ali pela cozinha, e o outro desenho que a gente vê essa entrância aqui nas fachadas, ele não vai aparecer a porta, só vai aparecer tipo a parede pintada, então tu não vai precisar desenhar nada ali, né? Deixa eu colocar aqui a outra vista. Vou primeiro essa da porta. E eu também não considerei esse murinho porque não tinha a altura dele, não dava para ver até onde que ele ia. Então eu desconsiderei esse murinho aqui, tá? Mas aqui, ó, aqui que eu vejo essa fachada com a porta. Daí tem uma das fachadas, que é a posterior mesmo. Eu vejo essa portinha e a outra eu só vou ver a parede amarela, né? Então não tem como a gente. Não vamos pintar ela, né? Não vamos pintar o desenho. Então ele vai ficar esse desenho liso ali, né? Não vai aparecer a porta. Já vou mostrar de novo no AutoCAD. Nesse desenho ali tem no meio da parede tem uma entrada de ar ali, né? Olha, aqui ele tem essa entrada de ar. Eu coloquei lá como se fosse tipo uma janelinha, porque também não tem a medida dela aqui, e daí lá na planta baixa não dava para representar, não dava para visualizar o certo. Então eu coloquei como se fosse uma janelinha aqui nessa abertura. Na verdade, nessa aqui não, ficou na outra fachada. Esse cara é inteligente, professor. Esse Gustavo Pena aí, ó. Olha, vou tecer um elogio para ele. Um negócio coisa bem simples, mas é muito prático, né? Exatamente. Ficou muito bom, né, esse projeto dele.
né? E a metragem, uns 50 e poucos metros quadrados ali, 45, mas 45 é a área interna, a área total ficou uns quase 60, assim, com a parede. Mas ele manda muito bem, ficou muito bom mesmo esses projetos dele. Prático, funcional, né? Bonito. Pois é. Simples. Simples, né? Muito bom. Vou pegar aqui, aqui essa outra fachada, essa aqui que eu não vou ver nada, né? Só vou ver essa linha aqui que tá lá que tá ali mais pro fundo, né? E olha, note como ela faz tipo um L aqui, né? O desenho da fachada faz tipo um L aqui, olha. Aí essa daqui que eu vejo a caída, né, do telhado, e lá no fundo eu vou ver essa linha da platibanda que faz essa, né, que acompanha a altura dos 4 metros, né? Então lembrando que aqui nesse finalzinho, nessa altura final das paredes, ela tem 4 metros de altura. E daí ela vai fazer essa descida aqui até a fachada principal, né? Aqui a fachada principal. Aqui ele fez essa moldura aqui no telhado, né? Que vai de fora a fora e lá no outro ladinho também. Daí, deixa eu voltar aqui. Olha, então essa aqui é a fachada que eu não tenho a porta nesse Lzinho, né? Então pode ver que eu vou ver essa fachada tipo L que eu comentei antes lá no site, né? Ele vem, avança aqui e aqui ele fica tipo uma pequena cobertura para a entrada. Então essa linha aqui que vai representar a parede continua, ela está um pouquinho mais profundo. Então eu deixei ela com uma linha mais fina para justamente dar essa impressão mesmo que ela está mais ao fundo do que essa principal que a gente está visualizando. Aqui sim, ó, aqui que eu vejo a porta. Então, gente, na hora que eu vou desenhar a porta, ela geralmente vai estar um pouquinho voando aqui, entre aspas. Né? Então, ela vai estar a 10 centímetros do chão. Esse 10 centímetros é o quê? É a laje do piso que eu estou vendo aqui. Né? Então, se eu for visualizar lá o corte, por exemplo, né, aqui, olha, o nível 0 está aqui. E a minha casa começa a 10 centímetros do nível 0. Né? Então, por isso que a minha porta fica voandinho ali na fachada, né? Porque eu tenho esse pequeno degrau, né? Esse pequeno desnível de 10 centímetros que vai fazer essa diferença na altura né? Vamos dizer assim, na visualização, na representação da porta. Então, aqui é só lembrar na hora que vocês forem fazer o desenho, lembrar de deixar esse 10 centímetros, até que eu deixei ali a cota, olha. E aqui também, ó, aqui a laje tá 10 centímetros, então o meu peitoril aqui interno, dessa janela ficaria com 90 centímetros. Ele tem 1 metro, né, se eu for medir lá da fachada, lá do nível 0. E daí ela ficou com 1,20 e a janela ficou alinhadinha com a porta, né, só do banheiro que ficou um pouco mais alta aqui. Essa laje do chão ali, que é 10 centímetros, ela não corre por baixo da porta também lá? Não segue o Lzinho ali e passa por baixo da porta? É? Não, na verdade, porque como é que eu posso dizer? É só a porta que você vai ver que ela é um pouquinho elevada. E daí a parede que está do lado, na verdade, você não vai visualizar isso. Olha. Não sei se tirando aqui talvez fica mais. Peraí.
mais fácil. Ah, Né? Tipo, essa parede, ela vai até o chão. E daí, né? Não sei se deu para entender. Quer ver, se você vai, por exemplo, lá na tua casa, vai lá fora e veja essa tua porta né? Olhe da rua em direção à porta da tua casa. Você vai ver que vai ter um pequeno degrauzinho embaixo da porta, uhum. mas aí o resto é parede, 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 que nem aqui. Ela se junta aqui, né? A parede Ô, professora, Oi? se ligar o ponto amarelo ao ponto rosa, não dá uma impressão de profundidade melhor? Esse até embaixo? Isso. Não, tem embaixo não, até a quininha ali, ó. Até o vizinho. Fazendo uma linha na diagonal, assim, ó. Ah, na diagonal. Ah, tá. É porque, Ligar um ponto no outro. tipo assim, você fala? Não, isso. Tipo isso, né? Uhum. É porque assim, daí você estaria Ah, não, assim você tá rebaixando o nível. Você tá baixando mais o nível. Entendi. Assim, na verdade, você pode visualizar na perspectiva, mas nesse desenho técnico mesmo, a gente não visualiza essa profundidade, entende? No desenho técnico, a gente não consegue ver. Se você fosse fazer o desenho da perspectiva, você poderia fazer tipo uma linhazinha, talvez aqui, assim, então, na diagonal. Sei lá, aqui dentro, e daí teria uma outra linha amarela aqui na horizontal e outra na vertical. Daí ela ia dar essa impressão de profundidade. Só que como no desenho técnico eu não mostro essa terceira dimensão, aí eu não vejo. Eu só vejo as linhas como se estivesse vendo em só duas dimensões. Vejo exatamente a linha frontal ali, sabe? Não sei se deu para entender. Não, deu. Obrigado. Mas eu entendi essa tua percepção mesmo, né? Quando a gente tem essa liberdade de desenhar a terceira dimensão, que é a profundidade, com certeza fica muito mais fácil de entender, né, gente? Essa representação. Deixa eu voltar aqui. Mas a porta, ela vai ficar sempre voandinho, porque eu tenho essa laje que está embaixo dela, né? Essa laje do piso que está embaixo dela. E eu vou visualizar ela só o desenho da parte da porta a 10 centímetros do chão. Eu sugiro, gente, depois para vocês, não sei, quem mora em casa, né, no apartamento é mais difícil, mas quem mora em casa, fazer essa visualização, né? Geralmente o piso lá de fora é um pouquinho mais baixo que o nível de dentro da casa. E na hora que você vai entrar, veja a porta como que é. Né? Ela tem um pedacinho ali de laje que fica embaixo dela, e daí essa laje, entre aspas, ali, continua junto à parede. Né? Você vai ver essa junção dos dois espaços ali. Ele é até mais alto porque o piso é um pouco mais alto, até para não entrar água, né? Isso aí, bem isso. Para evitar essa água da chuva que invada, né, ali a casa. Professora, Oi? ali na elevação frontal ali, o que são aquelas cotas dentro da casa, que são quatro cotas ali? Isso, Essas esses aqui, 4 né? pedaços. É. Essas aqui é o vidro. Ah, é o vidro? É, aquela porta de vidro, que na verdade eu deixei aqui só para vocês representarem essas linhas que faz a divisão em 4 partes, olha. Uhum. Mas Entendi. não precisa de colocar essa cota, mas ela é aquela porta de vidro. Beleza, obrigado, professor. Só para Daí, representar mesmo, porque tem o transpasse de um vidro no outro, né? Ali não tá ali também, não exato. precisa cor. Então, aqui eu não deixei o transpasse para não Complicar. confundir aqui, eu deixei bem simples mesmo só para mostrar que é essa fachada de vidro, né, esse pedaço, essa porta-janela de vidro. Daí, olha, aqui se você for dividir, ele vai ficar quebradinho, né, os números quebrados. Então aqui eu deixei com 117 as 3 e essa última com 116, porque senão para desenhar vai ficar
vai ficar ruim. Na verdade, né, vocês não vão conseguir fazer 1 centímetro de diferença no desenho. Mas só para indicar que daí se você for, né, somar 117 vezes 4, vai dar 468 aqui na fachada. Né? Então fica essas medidinhas aí quebradas que acabam, né, no desenho à mão a gente não consegue, né, representar, né, 2 centímetros, não para 50, né? O vidro desenha, só não cota. Exatamente. Pode fazer só a linha de divisão aqui para a gente, né, ter essa percepção da porta-janela, mas não precisa cotar. Tá? Na verdade, não vai cotar nada, né? Não vai cotar Só? nada. É. Tá. Só o nívelzinho. Só a indicação de. Pessoal, e essa daqui, ó, quem já for começar a fazer, eu já vou repostar essa daqui, que ela não ficou aparecendo a linha aqui, ó, de divisão do telhado. Eu já vou repostar lá no Classroom daí em seguida aqui, tá? Só vou explicar mais um pouquinho aqui da fachada, que é assim como eu fiz lá no corte, que daí mostra um pouquinho dessas justificativas aí de utilização da fachada. Quer ver dos detalhes na fachada? Deixa eu clicar aqui. Professora, deixa eu fazer uma pergunta. Tá nesse aí, eu tô no corte ali. No corte B ali, que a professora acabou de falar dos vidros ali, não é para cotar. No corte também não precisa. No corte desenha os vidros ali, só não cota também isso, né? Isso aí. Ou Pode ali não fazer precisa só a fazer divisão. nada? Pode fazer só essa divisãozinha dos vidros, mas daí sem a cota. Tá, no corte também. É. Ok. Tá? Pode ver que no corte ele ficou com 117 todos, né? Porque daí aqui eu não coloquei nenhuma cota. Mas 1 centímetrozinho, Sim. né, gente? Não tem problema. Ah, não, desculpa, achei que eu tava compartilhando a tela aqui, não tava. Deixa eu voltar aqui. Então, no PDF, no PowerPoint. Olha, então, só trazendo um pouquinho em relação né, vamos dizer assim, a importância dos elementos que a gente aplica na fachada, né, nas fachadas. Então, as fachadas também são chamadas de vistas ou de elevações, né, como eu tinha comentado na aula anterior, né, que vão representar a cara da edificação, né, elas que vão trazer essa identidade aí para a edificação, elas podem, a abertura do que a gente, basicamente, né, elas que a gente vai, na fachada que a gente vai visualizar a porta, janela, algum outro tipo de abertura. Então, essas fachadas, na hora que a gente vai, né, pensar nela, né, como que vai ficar a composição, é sempre bom, né, lembrar isso, que alturas de janela, alturas de porta, né, essas diferenças das alturas das aberturas é que vão trazer essa carinha aí para casa, né, essa cara para essa edificação. Então, né, a gente tem essas possibilidades de usar porta e janela com alturas alinhadas, porta e janela desalinhadas, né, ou janelas que tenham alturas com o final, né, sem alinhamento ou totalmente alinhada.
se elas são com a largura, né? Essa largura das aberturas são iguais ou são diferentes, né? Então, todo esse ritmo que você vai ter na distribuição das aberturas na fachada vai te trazer esse resultado estético, né? Que vai ficar, obviamente, mais à mostra ali da edificação. Né? Então, mostrando aqui uns exemplos, né, de como que você pode trabalhar com essas janelas, essas portas, essas janelas, essas aberturas. Né? Então, aqui nessa primeira imagem, mostrando né, o alinhamento ali vertical das janelas à esquerda, né, que são vidros fixos ali, parece, é o que dá para entender. E nesse outro volumezinho aqui da mesma foto da esquerda, né, esse que faz um quadradinho 3x3 ali, né, a mesma coisa, olha como ele brinca ali com o guarda-corpo, né, tem alguns guarda-corpos ali que tem um elementozinho que sobe na vertical também, fazendo tipo um L, né, juntando ali guarda-corpo com esse elemento na vertical. E daí ele vai trabalhando com isso, olha, toda a fachada listradinha, né, na horizontal, na vertical, na horizontal, na vertical. E ele vai trabalhando esse movimento para, né, para trazer essa questão estética mesmo, né, na fachada. E daí note ali as janelas como que ele fez, né, essas portas-janelas. Ficou uma bandeirola fixa lá em cima, que vai de fora a fora na janela. Deixa eu pegar. Aqui, ó. Eu tenho essa bandeirola fixa que vai de fora a fora, e daí essas duas folhas que vão ser, né, provavelmente de correr. Aqui que fica esses vidros fixos, né, a gente consegue visualizar, e daí aqui também, olha, como ele deixou a transparência ali, para ter essa visão lá da parte interna da edificação. Né? Então, aqui ele foi trabalhando né, ficou esse meio aqui iluminado, né? Então também, olha, com uma luz amarelinha dá uma textura aqui nessa fachada que ele deixou em aberto. Não sei aqui se se tem vidro? vidro. Parece que é vidro, né? Eu acredito que seja vidro, porque por causa das intempéries, né? Exatamente. Não tem por que deixar aberto ali. É. Bem isso, ó. Então fica, tipo, ele dá esse efeito também na fachada, né? Daí tem milhares, né, de técnicas e materiais e maneiras de você trazer aí um movimento, né, na fachada, um ritmo, enfim. Daí o pessoal justifica nisso, né? Coloca esses materiais para para tirar um pouco da simplicidade, tipo, fica simples, mas fica ao mesmo tempo ele tem esse pensamento estético aí. Aqui também, olha, nessa figura da direita, ó, ele foi dividindo toda a fachada em elementos aqui na vertical, só para trazer também para não ficar uma fachadona aqui de vidro de fora a fora, né? O vidro é um pouquinho recuado aqui em relação ao alinhamento da fachada, e daí ele foi trazendo essas paredinhas aqui, né, na vertical, para fazer essa divisão, para dar uma quebrada nessa fachada inteira ali, né, em relação ao vidro. Porque também tem que pensar assim, né, gente, é a questão técnica. O vidro, mais ou menos, aí a altura máxima de 3 metros, né, que você consegue. Além disso, daí já fica bem mais caro, né, para você ficar trabalhando com essas medidas de vidro. Né? Então, aqui ele trouxe a piscina nesse sentido e a fachada nesse outro, né? Então, foi trabalhando esses elementos visuais aí mesmo, né, na fachada. Aqui também, ó, esse aqui em Curitiba, esse prédio, que é desse Arqueia Arquitetos, que é um escritório daqui de Curitiba. Que daí aqui, olha, ele ficou alinhamento na horizontal aqui das janelas, ó, e daí ele foi desalinhando na vertical. Né? Ele não deixou as janelas alinhadas na vertical, ele foi simplesmente fazendo
um movimento aqui da distribuição dessas janelas. Né? Acho que nenhuma está alinhada mesmo. Então ele foi brincando com isso também. Provavelmente aí é um ambiente aqui que tem uma divisão até certo limite. E daí com isso ele foi, né, trabalhando isso da janela. O ruim é na execução, né, que você não vai seguir o mesmo prumo. Mas daí ele trouxe, tipo, aqui ficou tudo retinho, né, ficou uma edificação mais, né, com linhas bem mais retas, e daí ele trouxe esse movimento nas aberturas. Aqui que ficou, né, a fachada, a parte de cima totalmente diferente da parte de baixo. Né, aqui ele aplicou um material, né, metálico aqui, deixou essa textura mais aparente do material, e aqui já, né, mudou, colocou alvenaria e essa moldura destacando a janela, por exemplo. Né, uma maneira, tipo, ele não considerou, né, o mesmo material. Aplicou dois materiais totalmente diferentes num pavimento e no outro. Né? Então, também é uma maneira de você não ficar preso, né? Às vezes, ai meu Deus, como é que eu vou fazer essa... Principalmente em reforma, né? Reforma é uma coisa que você tem que pensar bem mais na hora de desenvolver, né? De saber como que vai ficar essa execução final. E daí você tendo essa, né, se desprendendo um pouco disso, de manter sempre o mesmo material, às vezes você consegue, né, resolver com mais facilidade. Aqui também, olha, não dá para ver direito. Esse prédio ele fica numa rua atrás da Cândido de Abreu, ali daquela rua do Centro Cívico, daquela avenida que eu tenho ali que passa na frente do Shopping Miller. É numa rua atrás ali, é pertinho do Shopping Miller. E daí ele faz aqui um balanço. Ele deixa boa parte do prédio aqui nessa frente dele em balanço. E daí ele reveste tudo aqui com madeira também, né? Madeira a gente por ela necessitar de tratamento, né? Para não né, ficar exposta à umidade, ela dá uma encarecida. Mas aqui, né? Provavelmente o cliente não tinha muito problema com isso. E ele aplicou tipo um deckzão aqui de madeira, mas, né, revestindo a parede e revestindo o teto também. Ficou bem legal esse predinho aqui. Daí tem um outro... Deixa eu sair daqui. Tem um outro prédio também que eu gosto de mostrar sempre. Que é um escritório daqui de Curitiba que fez lá para Brasília. E ele também, né, ele trouxe esse movimento na fachada com aplicação da janela e de uma cor, né, de textura com cor, né? Ele colocou aqui, quer ver? Já vou pôr aqui no compartilhado. Não, deixa eu pôr aqui. Esse aqui, não lembro se eu já mostrei esse projetinho para vocês, mas é lá de Brasília, é um concurso da Coab, né, lá de Brasília, de uma cidade satélite ali de Brasília, que é Samambaia. E daí quem ganhou foi o Manuel Coelho, que é um escritório de arquitetura aqui de Curitiba, que ele que fez o auditório, acho que da Universidade Positivo,
e acho que, se não me engano, ele que fez o prédio da PUC, ali no Vila Torres. Então, ele é tipo da época do Jaime Lerner, assim, né? Ele é bem famoso, conhecido aí nacionalmente e também tem um renome mundial. Mas olha como ele trabalhou aqui essa fachada. Essa fachada é 10 prédio Coab e ele trouxe só, né, esse movimento das janelas, aqui da porta-janela da fachada, e ele aplicou cor, né, um pouquinho de cor ali na fachada, usou também o bloco estrutural, né, o bloquinho estrutural, tudo pré-moldado, tudo, né, trazendo essa agilidade para o processo construtivo e, né, conseguiu trazer uma fachada interessante ali pro imóvel, né? Não ficou aquela coisa muito Não é Curitiba isso aí, não? É Brasília? Brasília. Uhum. Ah, tá. Mas ele é daqui de Curitiba, esse escritório. Mas olha como ele trouxe, como ficou bonitinho, né? Tipo, ele não tem essa cara de Coab, né? Que muitas vezes, infelizmente, os projetos da Coab que, né, poderiam ter bem mais potencial ali, né? Por ser feito pelo poder público, você poderia aplicar bastante, né, conceito aqui da arquitetura, enfim, para melhorar o conforto, né, das edificações e tudo mais. Aqui mostrando mais de perto, olha, né? Então, uma simples aplicação de cor na fachada, algumas linhas, né, que ele foi trazendo com essas divisões, ele conseguiu, né, dar um bom destaque para a edificação. Não, aqui mostrando os bloquinhos. Quero ver onde é que tá. Aqui mostrando um esquema de conforto térmico, né? Que lá para Brasília, então, é mais quente, né? E tem aquela época de umidade, aquela época de seca. Ó, aqui ele mostrando uma fachadinha, né? A imagem da fachada e colocando alguns... Meu Deus, não dá por mouse lugar nenhum. E puxando especificações dos materiais, né? Puxando essa explicação. Olha. Mas aqui é um modelo da fachada, né, com esse desenho humanizado que a gente fala. Quero ver onde que tá. Queria mostrar. A vista noturna aqui do prédio. Não sei se já foi construído. Eu entrei lá no site dele esses tempos para ver, mas não tinha foto mesmo da construção, só as imagens. Ó, aqui na noite como que ele fica. E aqui só para mostrar a planta baixa dele. Daí era para ser, todos os apartamentos tinham que ser, né? Isso era uma regra do concurso. Foi tipo com aquelas licitações, né? Na verdade, foi uma licitação em forma de concurso de projeto e daí eles que ganharam. E daí na licitação, lá nas regrinhas, nas diretrizes, eles pediam isso, que todos os apartamentos fossem adaptáveis para o PNE, né? Porque já que tem elevador, dava para ser todos os andares, né? Todos os apartamentos podem ser para o PNE, para o cadeirante. E ele, né, conseguiu fazer isso. Cada apartamento com 50 metros quadrados, aí, então o mesmo apartamento que é para o cadeirante, esse aqui, não sei se está dando para ver, esse que tem as projeções aqui no piso, mostrando, né, a volta que o cadeirante vai fazer, né, essa movimentação que ele faz. Então, a mesma ponta baixa, ele resolveu, né, tanto para uso para não cadeirante, quanto para cadeirante, né. Então, ele usou as medidas que ainda, né, pessoal, daí, né, construtoras, não criticando ninguém, mas daí as construtoras falam, mas, né, a gente não tem tanto metro quadrado, tem que cobrar mais, enfim. Não precisa, né? Se você pensar um pouquinho no projeto, ele vai demorar um pouco mais para se desenvolver, vai demorar um pouco mais. Mas o que é, né, uma semana a mais para uma edificação que pode ficar
por, né, 80 anos, sei lá, de pé, mais. Então, não custa a gente pensar um pouquinho a mais para trazer esse conforto e, ao mesmo tempo, essa adaptabilidade do imóvel, né? Você O cadeirante tem consegue... acesso, o cadeirante tem acesso ali a todos os ambientes? Uhum. É? Pô, show. Ficou bem legal, né? Todos os ambientes. A única diferença, olha, é os móveis. Pode ver que ele deu uma modificada só no mobiliário. Aqui ele tirou a mesinha, né, no centro aqui, daí ali no quarto de casal, ele mudou também, um quarto de casal foi para o outro lado. Então, ele só mexendo no mobiliário, ele conseguiu deixar totalmente acessível, né, o imóvel. Professora, as portas para entrar uma cadeira de roda a 80 centímetros mesmo? Exatamente, o mínimo é 80. O melhor é deixar 90, para não ficar tão apertadinho para, né, para ele Para passar ali, passar. que às vezes mosca a mão. Tá. Mas o mínimo da norma é de 80. Exatamente. Tá? Olha, e aqui, não sei se está dando para enxergar. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que tem que fazer o login. Mas aí, ó, não vai. Aqui a planta baixa dele, olha, é o tijolinho. Não sei se está dando para ver ali, né? Então ele usa o bloco estrutural. Então ele já faz a planta baixa nesse esquema da distribuição das fiadas. Que a primeira fiada é de uma distribuição, a segunda fiada de outro tipo de distribuição, e daí ele vai subindo. Ó, e veja que ele usou esse bloco estrutural de maior espessura nas fachadas, olha, e as paredes internas divisórias, né, ele usou o bloquinho mais fino aqui, né, de menor profundidade, só para fazer a divisão. Então, ele, entre vários arquitetos do Brasil aí, ele que ganhou esse concurso para construir, ó, 52 metros quadrados. Bem legal esse projetinho dele. Então, pessoal, hoje eu não vou passar um novo desenho, né, para a gente terminar aquele que, inclusive, né, eu não postei, peço desculpa aí que eu achei que tinha ido a postagem no sábado de manhã, na verdade, que eu tinha deixado ele postando, e daí deixei o computador ligado aqui, que daí estava dando aula sábado de manhã, e não entrei para ver de novo se ele tinha ido no Classroom. Daí não foi, daí reiniciou o computador, daí ficou assim. E daí hoje não conseguia, não estava indo o Classroom, não sei. Daí reiniciei tudo aqui, fechei tudo e abri tudo de novo, daí ele postou. Então eu coloquei lá hoje os exercícios lá, né? Esses PDFs das fachadas. Então eu vou pedir para vocês fazerem isso. Quem já conseguiu terminar, né, as outras atividades, se quiser começar hoje, as elevações podem começar. Quem não terminou, se quiser dar continuidade no que precisa, né, eu vou ficar aqui para ir tirando dúvidas. Daí amanhã, né, eu vou, como a gente então conseguiu terminar, porque geralmente esse é o desenho que a gente vai, né, vai fazer até o fim ali da disciplina, que é dia 30. Né, então a gente tem essa semana e mais 2 dias da semana que vem. Então, a partir disso, né, que eu consegui a gente passar esse conteúdo do desenho principal, né, que é a casa, que é a planta baixa, ponto de cobertura, porta e elevação. Então, a gente vendo esse conteúdo, a gente consegue avançar um pouco no conteúdo da leitura do desenho técnico da parte da elétrica, da hidráulica, né, dessa parte de desenho, né, dos complementares. Então, a partir da manhã, a gente vai começar a dar uma olhadinha nesses complementares. Daí, vou mostrar também um executivo, que é esse desenho que vai para a obra. Né? Então, a gente vai ver esse conteúdo relacionado aos projetos complementares aplicado no desenho técnico. Tá?
Amanhã não lembro se estava programado paisagismo, ou elétrica, hidráulica, não lembro o que eu deixei ali. Mas, né, daí cada dia a gente vai ver um pouquinho de cada projeto complementar, que faz parte desse executivo, né, completo que vai para a obra. Daí entra um pouco também do estrutural, né? Estrutural, lógico que varia bastante, mas né, a gente pegando essa visão ali do desenho técnico de armação, né? Daí vou trazer, quero ver se eu tinha pedido ali para uma empresa que faz edificações em wood frame, se eles têm o desenho técnico também em wood frame, né? Em madeira. Que o projeto em madeira também ele é diferente, né? A representação da alvenaria, por exemplo. Então, estou esperando eles me responderem, mas senão eu vou procurar um outro arquivo de wood frame também, que é legal, né? A gente ter esse conhecimento de todos os desenhos que a gente vai ver durante, né, o mercado de trabalho aí, e também durante o curso, né? E daí eu estava tentando bolar alguma coisa, porque daí eu fiquei olhando aquela planta baixa do elétrico ali, daí eu fiquei pensando, ai meu Deus, não, esses símbolos aqui para ficar desenhando à mão né, é muito sofrido, ficar fazendo aquele triângulozinho. Então eu tô bolando uma outra legenda só para não ter que ficar desenhando aquilo, sabe? Eu até Que é acho que a senhora não precisa, senhora, você não precisa ficar com dó desse pessoal não, professor, agora mandar bala. Pode mandar bala, né? Eu tava pensando, tipo, Tá bom, será filho, faltou na última aula ainda que fica aí fazendo graça. O Bonfim quer que a gente pegue ele na saída. Foi mal aí, eu tava todo mundo em silêncio, achei que era só eu, professor. Pô, tá de palhaçada aí, Bonfim. Desculpa aí, pessoal. Professor, eu retiro o que eu disse aí, tá? Você acha que não vai mais voltar à aula, então? Você acha que não vai se ver mais lá no Senai? Eu Acho já que vai ficar o retirei. resto do curso aí só no EAD aí, né? Não, vocês não entenderam, é tudo errado. Ai, gente, é que eu fiquei pensando, tipo, pô, né, ficar fazendo esses triângulozinhos ali é dose. Também Então eu tô acho. pensando alguma maneira de ficar mais fácil, ou sei lá, é que daí para imprimir, nem todo mundo tem impressora em casa, né? Tinha pensado em eu desenhar numa folha A4 os símbolozinhos e daí você só põe por baixo do papel e desenha por cima, assim, né? Para usar ele de forminha, né? Vamos dizer, de forma, de gabarito. Então, ou eu vou deixar só, tipo, nada de símbolo, fazer só letras, assim, para a gente aplicar no desenho. Então, tô vendo o que é mais tranquilo de vocês fazerem. Eu vou deixar essas duas opções, assim, eu vou testar porque eu gosto de eu fazer, daí o que vocês vão desenhar. E daí eu consigo sentir a dificuldade, né? Mais tranquilo de entender. E assim, com essa forminha, entre aspas, aí por baixo da folha, né? Tipo, eu mando uma folha em A4 para vocês imprimirem, daí vocês imprimem com todas as simbologias, e para desenhar o símbolo da elétrica ali, por exemplo, que é a tomada média, que é o triângulo com a metade dele preenchido e metade vazio, né? Fazer com esse gabarito. Daí você colocaria embaixo da outra folha de desenho essa folha que eu mandaria impressa com os símbolozinhos, e daí vocês desenhariam por cima à mão mesmo, né? Sem ter que fazer na régua, tudo. E daí, para quem não tem impressora, né, puder ir imprimir, daí eu pensei em deixar essa outra maneira, tipo com letras ali, né? Uma legendinha com letras. Mas eu vou ver o que vai ficar mais fácil. Mas daí não é só para explicar isso para vocês, né? Depois que a gente vê então esse desenho do projeto arquitetônico, aí a gente começa, né, a andar um pouco pelo desenho técnico dos projetos complementares, tá? Acho que a leitura vocês viram lá com o professor Roberto, né? O elétrico, hidráulico, um pouquinho, né, de cada um. Não sei se deu tempo de ver tudo.
Mas daí Ele, aqui a ele gente... falava bem assim, vocês vão, não se preocupe que vocês vão ver com a professora Ariane. Ai, Não tá se vendo? preocupe, não se preocupe. Ele sempre falava isso, ó, não se preocupe que vocês vão ver com a Ariane mais pra frente. Tô Verdade. certo ou tô errado, Bonfim? Não, verdade, professora. Bem isso. Pior que é verdade. A parte de desenho técnico vem tudo comigo, de projeto arquitetônico, e daí o elétrico e hidráulico vocês vêm com os outros professores, com o Rafa, com o Jorge, com o André, com o Roberto. Mas vamos que vamos, né, gente? Então, beleza. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou, já antes que vocês comecem a desenhar lá, esteja, né, com o desenho errado, eu vou repostar já esse corte ali, que ficou faltando uma linha do telhado. E daí, já deixei lá no Classroom, então, esses desenhos das elevações, tá? Então, hoje não vai ter um novo desenho. Beleza? Beleza. Eu vi que vocês já Beleza. postaram bastante coisa lá, voltei a corrigir o desenho de alguns, não deu tempo de terminar de todo mundo. Mas eu vou dar continuidade nessa correção, mas primeiro de tudo eu vou arrumar esse corte, essa elevação ali que ficou errada. PDF, tá? Acabou a aula, então? Hoje acabou a aula. Amanhã a gente vai ser um pouco mais pegadinho. Boa E noite. daí Então, tem vou fazer todo esse conteúdo lá, tá? Vamos desenhar então, né, brasileirinho? um abraço pra vocês. Mãos à obra. Show, boa noite pra todo mundo aí. Boa noite, então. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã, gente. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Boa noite. Até amanhã. Até. Até mais. Professora, Oi? só uma dúvida. Naquele último exercício, tinha, do corte B, tinha a parte da janela que ficou pontilhado, né? Eu só Uhum. queria entender por que é pontilhado, porque, assim, como o corte é de dentro, daria para eu ver a janela, né? Ah, Só sim. que... Daí, por isso que eu acho estranho ser pontilhado, tá certo mesmo? Por que é assim? Então, ali, na verdade, ele teria duas linhas. Ele teria essa linha pontilhada, que é a parede, que é aqui, tipo aquele pórtico, aquela parede mais altinha, sabe, que tem na fachada. E daí, porque essa parede que tem esse buraco ali, ela está exatamente no mesmo lugar que da janela. Então, as linhas elas tipo ficam uma em cima da outra. A linha que representa a janela e a linha que representa o pórtico.
Por isso que ficou, tipo, uma em cima da outra, entendeu? Daí ficou só eu acabei deixando só essa tracejadinha. Quer ver? Deixa eu colocar lá na internet. Olha aqui, ó. Ela faz essa parede aqui, ó. Uhum. Eu não sei se está dando para ver o mouse, mas ela faz, olha, bem aonde é a janela, é essa parede. Então a gente tem que representar ela no corte, só que daí uma linha fica em cima da outra. Então, tipo, no AutoCAD a gente faz o quê? A gente dá tipo uma distância de 1 centímetro de uma linha para outra, para que apareça mais a mão. A mão a gente, né, não consegue fazer isso. Então, daí você acaba deixando. Só Eu pontilhado. acabei optando deixar o pontilhado. Mas se você tá. quiser fazer com a janela também, uma parte da linha inteira e só um pedacinho pontilhado, né? O que você conseguir compreender melhor ali, tipo, para mim não tem problema, né? Se você desenhar ela inteira ali, aquela linha. Mas eu deixei pontilhado justamente para mostrar que tem esse pórtico, né? Esse elemento aí vertical na fachada. Tá, entendi. Sempre assim, quando no desenho à mão a gente tem duas linhas que uma fica sobre a outra, daí você acaba tendo que escolher, porque senão uma vai ficar mesmo sem aparecer, não vai ter jeito. Assim. Tá, entendi. Tá Tá bom. Era isso mesmo. Obrigada. Então, nada, imagina. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, até mais. Até.